Boa noite. Novamente temos aqui essa oportunidade de compartilharmos a mensagem do Evangelho do Cristo. De fato, é muito importante sempre recordarmos que a cada encontro, a cada palestra, a cada estudo, a cada leitura que a gente faz de uma obra espírita, nós estabelecemos contato com a espiritualidade, que está ligada às nossas intenções, aos interesses que habitualmente nos mantemos. Então é importante percebermos que há uma espécie de alimento quando nós estabelecemos uma conexão mental de objetivos elevados. É por esse motivo que no Evangelho, mais de uma vez, é colocada a expressão de que Jesus, através da palavra que trazia, era alimento, era bebida, era fortalecimento àqueles que comungavam dos ideais da mensagem do Cristo. Isso continua acontecendo do mesmo modo. O pensamento nosso, quando se nutre, se alimenta de objetivos elevados, há um contributo em termos vibratórios, magnéticos, energéticos, que nos fortalecem. E é por isso que o hábito, pelo menos uma, duas vezes por semana, de termos esse contato fortalecido com a espiritualidade, traz enormes benefícios. E mais ainda num período, numa época como essa que nós vivemos, aonde há uma predominância absurda das doenças de ordem emocional. A depressão, a ansiedade, as síndromes como a do pânico e outras, têm aumentado imensamente. E a razão principal dessas doenças associadas à emoção é a falta de embasamento, de fortalecimento espiritual na maioria da humanidade. A característica do mundo que nós nos encontramos, de provas e expiações, é o materialismo. E é por isso que essas doenças têm proliferado tanto. Mas aqui, sobretudo através da doutrina espírita, nós recebemos o alimento espiritual da melhor qualidade possível. Aquele que, de fato, vai ser um verdadeiro antídoto, uma verdadeira vacina para essas doenças. Então, essa é a questão que nos traz aqui. E nesse tema que foi sugerido pelo nosso amigo que hoje não pôde vir, Rômulo, apresentar a palestra, nós iremos estabelecer a busca de extrair conteúdos que nos fortaleçam nesse sentido que estávamos compartilhando. Então são uma frase com 3 proposições, dita pelo Cristo, tanto no Evangelho de Lucas, como no Evangelho de Marcos. Então Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Nós vamos analisar cada uma dessas proposições, extraindo dela o conteúdo espiritual que nos remete
a mensagem que a espiritualidade, desde 1857, com o surgimento do Espiritismo, estabeleceu ao dizer a nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo que está escrito no Evangelho nós podemos compreender e extrair o ensinamento. Há uma referência sobre isso muito interessante no livro Renúncia. O livro Renúncia, que é um dos romances históricos de Emmanuel, tem personagem principal que é Alcione. Alcione, que era um espírito que já houvera atingido um nível evolutivo, que ele positivava viver em um plano espiritual fora da Terra. E quando Alcione vem com a missão especial explicada nesse livro, há um ponto, há só um detalhe que queremos aqui nos referir. É que ela diz que estabeleceram um hábito do que nós hoje chamaríamos o culto do Evangelho no lar, mas aonde era utilizado os textos bíblicos, principalmente do Novo Testamento. E cada noite, cada reunião que era feito aquele estudo, pegavam apenas um versículo da Bíblia. E daquele versículo extraíam deduções e lições para uma noite toda de estudos. Vejam que coisa interessante. A Bíblia, não só ela, pelo conteúdo de ordem espiritual elevada, mas os principais livros religiosos das grandes doutrinas na Terra, tem essa peculiaridade. Foi colocado lições, ensinamentos, de uma forma, às vezes, figurada, às vezes sutil, mas com grande profundidade, quando se tem, como havíamos dito, a chave para abrir a compreensão daquele ensinamento. Então, é usando esse tipo de recurso que nós iremos estabelecer a nossa palestra, o nosso tema principal. Mas, como introdução, não poderíamos aqui deixar de fazer referência, primeiro, aos 133 anos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. 33 anos. Assim, a gente já estaria reencarnados. Teria ido e voltado. A gente ainda não fez isso. Mas, em 1989, foi o ano de fundação dessa instituição, nós contávamos com um grupo bem diminuto. Aqueles que, de fato, estiveram mais à frente da obra, estávamos eu, Dona Rosa, Dona Marina, Dona Lourdes, Lindaci e Lúcia. Era um pequeno grupo a princípio, que, aliás, era o mesmo grupo que fazia as reuniões mediúnicas. Então, era para a reunião mediúnica e para a reunião pública. E, a partir daí, começaram a se desdobrar as atividades. A instituição surgiu, a princípio, de encontros do Evangelho no lar, na casa de Dona Rosa. Eu houvera conhecido ela na Fraternidade Espírita Leão Denis, em palestra que oportunamente ela tinha feito. Naquela época eu ainda não fazia palestras em centros espíritas. E quando eu a conheci, aliás, aqui é necessário colocar exceção,
Eu andei fazendo palestras numa instituição espírita fora de Caruaru, lá em Vertentes, porque era uma instituição muito humilde, poucas pessoas, e às vezes só tinha eu para conduzir a reunião, que era um centro espírita que tinha por nome também Bezerra de Menezes. É o Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, era o nome completo. Essa instituição continua existindo em Vertentes, aumentou muito. Hoje é um grupo bem maior. Mas lá, a princípio, eu comecei a fazer palestras, mesmo gaguejando excessivamente. Porque na época eu gaguejava muito, mas não tinha outro. Ou se materializava um espírito para fazer a palestra, ou tinha que ser com o palestrante gago, mas tinha que ser. Então, de lá é que, voltando ao que estávamos dizendo aqui em Caruaru, quando eu vi Dona Rosa fazendo uma palestra lá no Leão Denis, uma palestra simples, numa linguagem humilde, mas com profundidade, que me chamou a atenção. Depois eu fui conversar com ela. Ela estava vindo do Recife, morar em Caruaru, e no Recife ela participara de um centro espírita. Hoje eu sei que é uma instituição bem grande, chamada Missionários da Luz. Então essa instituição, de onde ela vier, foi um ponto para a gente começar o evangelho no lar da casa dela. E desse evangelho que começou a aumentar muito, para vocês terem uma ideia, o evangelho no lar que começou com 5, 6 pessoas, de repente tínhamos 10, 15, perto de 20. E aí não dava mais para ser um evangelho no lar, com 20 pessoas. Foi daí que começou a surgir a ideia do centro espírita. E, bom, aí nós estamos aqui há 33 anos, né, reendossando essa data. E o mês que iniciou essas reuniões foi em novembro, possivelmente perto do dia 20. Hoje é dia 23, eu não me lembro exatamente o dia. De certo modo, essa instituição ela teve uma característica bem diferente. Bem antes de abrir as reuniões públicas, a gente já tinha as reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica funcionou 2 ou 3 meses antes. Depois foi que abriu o centro e começou as reuniões públicas. Geralmente acontece o inverso. Os centros começam com reuniões públicas. Esse aqui começou com reuniões mediúnicas, que, aliás, fora uma das razões pelas quais me levou a ter a iniciativa do desejo de fazer uma instituição espírita. Na época havia uma diversidade muito grande na prática mediúnica, coisa que, aliás, ainda hoje em dia existe. E como eu sempre fui muito dado à leitura, a estudo, eu não achava muito coerente a prática mediúnica que eu via em algumas instituições e a doutrina espírita. Isso aí foi um dos pontos. Mas o principal aqui é nós falarmos sobre essas questões de nosso tema. Então, primeiro passo, renuncie a si mesmo, disse Jesus. É interessante. O processo de renúncia que o Evangelho nos propõe é algo que deveríamos e devemos desejar afincadamente, energicamente, porque, vamos analisar bem, a renúncia é o nosso passado. Só que o nosso passado, a grande maioria de nós, é um passado de erros, vícios, desequilíbrios e crimes. A proposta do Evangelho, ao dizer renuncie a si mesmo, a gente poderia colocar com outra frase:
renuncie ao lixo que você traz do passado. Porque a maioria de nós trouxe lixo. E o curioso de tudo é que nós relutamos em largar esse lixo. E por relutar em largar, a gente continua mantendo um campo emocional de sofrimento, de tristeza, de frustrações, de mágoas, em resumo, de infelicidade. Porque todas as vezes que nós nos percebemos, após ter o conhecimento da doutrina espírita, após termos entendido a mensagem do Cristo, termos compreendido a reencarnação, os objetivos que nos trouxeram a esse planeta, como é colocado pela doutrina espírita. E mesmo assim, nós nos deixamos contaminar pelas emoções doentias e pelos desequilíbrios desse mundo, refletindo o nosso passado de erros, é um absurdo e é não querer largar o lixo que trouxe no passado. Então, a renúncia também tem a ver com o chamado personalismo. Por aqueles valores que o mundo material traduz para nós de uma forma muito indevida, como ter uma personalidade forte, ser alguém que, quando deseja algo, não há ninguém que impeça de conseguir, mesmo que use de meios escusos. O personalismo, ele estabelece uma identificação para o espírito que muitas vezes é difícil de largar, mesmo após a desencarnação. Porque aqui entendamos bem, nós teremos que abandonar na desencarnação não é apenas o corpo físico, é os valores transitórios do personalismo, as características que recebemos através da educação, dos exemplos e da vida aonde, na maioria das vezes, nós somos o reflexo daquilo que nos foi dado na infância, juventude e vida adulta, e que compõe temporariamente a nossa identificação de personalidade. Mas essa identificação, ela vai ter que ser largada. Ninguém reencarna depois para continuar sendo o mesmo. Muitas vezes acontece, nós sabemos, uma mudança tão grande que alguém que encarnou num corpo feminino, mais adiante reencarna num corpo masculino, sem conflitos e sem maiores dificuldades, apenas na busca de ampliar o campo de experiências e de conquistas emocionais, morais e espirituais. Ora, se há essa mudança tão grande, o que é que de fato permanece em nós? A nossa essência espiritual associada à compreensão da chamada individualidade, que não pode ser confundida com a personalidade nem com o caráter. A individualidade que nós temos é um trabalho que vem de diversas encarnações e vai continuar mais à frente, em processo de aperfeiçoamento. Mas essa individualidade é composta de experiências em ambos os sexos. É composta de experiências onde o espírito
aprimorou-se e melhorou-se. E aí vejam um fato curioso. Quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, em suma, tenha uma vida de absoluto desapego. Desapego à matéria, desapego à persona, ao personalismo, desapego à estrutura ilusória do mundo materialista. Porque a espiritualidade nos diz, nosso trabalho aqui é um trabalho onde o espírito eterno deve, na medida em que a maturidade vai acontecendo, agir e atuar no mundo material como, em essência, é espírito, e não atuar sob o peso de instintos, de necessidades físicas, sem se perceber na sua verdadeira essência. Então nós somos chamados a esse trabalho. E aqui queremos lembrar de fazer referência quanto a essa renúncia, um dos grandes exemplos que nós temos no movimento espírita. E que agora em novembro, no dia 1º de novembro, veio a desencarnar em 1918, justamente por essa, hoje, Covid, na época era gripe espanhola, que foi Eurípides Barçanufo. Farei apenas uma breve referência dentro desse contexto de renúncia. Vejam só, Eurípides nasceu lá em Sacramento, no interior de Minas, cidadezinha pequena, na época menos de 10 mil habitantes, uma cidade que a religião predominante exclusiva era a religião católica. E Eurípides era profundamente católico. Ele, pela sua dedicação à igreja, na adolescência ainda, veio assumir a Irmandade São Vicente de Paulo, que era uma irmandade dentro da Igreja Católica, associada aos cuidados com os mais pobres. Mas Eurípides não era apenas esse católico, ele também era alguém muito estudioso. E logo ao entrar para a idade adulta, ele se tornou jornalista. Veio a ser vereador lá na cidade. E aí, quando estava com seus 22 anos, através de um tio, o tio Mariano, que era alguém na família que contraíra o pecado mortal, que era simpatizar com as práticas espíritas naquela época. Então, o tio Mariano de Eurípides foi a ponte que levou depois ele a conhecer o espiritismo, através de um livro maravilhoso, que aqui deixamos o incentivo da leitura. Depois da Morte, de Leon Denis. No livro Depois da Morte, que há todo um compêndio não só da historiografia religiosa da humanidade, mas, sobretudo, a evidência do papel que o Espiritismo veio cumprir entre nós. Quando Eurípides recebeu desse tio dele esse livro, porque Eurípides puxava discussão com o tio Mariano, querendo tirar o tio Mariano dessa seita demoníaca que já estava existindo no Brasil naquela época. Estamos falando aí em torno de 1889, 1900 por aí, quando Eurípides conheceu realmente a doutrina, o Dr. Bezerra de Menezes já houvera desencarnado.
Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Então ele conheceu a doutrina mais ou menos em 1902, 1903. E o que houve? Ele puxava discussão com o tio dele, querendo mostrar que a Bíblia condenava a doutrina espírita e que ele estava muito enganado com aquelas reuniões a portas fechadas naquela época também, que eram reuniões mediúnicas. E o que houve? O tio disse, olha, eu não tenho condições de discutir religião com você, mas eu vou lhe dar aqui um livro, leia esse livro, depois você conversa comigo. E diz as biografias de Eurípides que ele pegou o livro, leu o livro todo em uma noite só. Pegou o livro assim, talvez 8, 9 horas da noite, amanheceu o dia lendo. Quando terminou de ler o livro, e no outro dia o tio dele estava pernoitando na casa da mãe de Eurípides, e quando amanheceu o dia, ele disse, tá aí, tio, eu já li o livro. Ele disse assim, esse livro é uma obra, a palavra que ele usou, esse nome dessa, é uma obra estupenda. E aí o tio disse a ele, fique com o livro é seu. E as biografias de Eurípides diz que ele pegou o livro e foi ler uma segunda vez. E aí, quando encontrou o tio outra vez, disse, eu quero conhecer essa reunião onde o senhor vai. E quando ele estava lá na reunião, e era já naquela época, o início do movimento espírita, ele foi logo levado à reunião mediúnica. E naquele momento, um médium que estava lá, chamado Aristides, era um trabalhador rural que Eurípides conhecia. E Eurípides sabia que aquele trabalhador era analfabeto. Naquela expressão popular de analfabeto de pai e mãe. E o que é que ocorre? Reunião mediúnica. E aí Eurípides resolve por pensamento tentar resolver uma questão que ele não conseguia há muito tempo. Compreender o Sermão da Montanha. Ele já houvera lido várias vezes. Mas entender aquilo que Jesus ali colocou no contexto da Igreja Católica, ele tinha muita dificuldade. Porque o Sermão da Montanha, ele é composto, por exemplo, no Evangelho de Mateus, não é apenas as bem-aventuranças. Junto às bem-aventuranças, Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. E Eurípides lia aquilo e dizia, como é que Jesus manda isso? Por que ele mandou? Ele deu essa orientação. E aí, na reunião, Eurípides disse, se é verdade essa história de mediunidade, que ele já tinha visto falar dela no livro Depois da Morte, eu quero que um espírito venha me explicar o Sermão do Monte através do médium Aristides. Ele pensou no médium. Daí, a alguns instantes, um espírito incorporou, que a gente usa mais o termo, estabeleceu uma psicofonia, e o médium Aristides, através do espírito, nada mais, nada menos do que o espírito que na Terra, a última vez, tinha recebido o nome de Vicente de Paula, debulhou em detalhes todo o Sermão da Montanha, explicando como nós podemos agora ler no Evangelho segundo o Espiritismo todas as explicações. E quando terminou, Eurípides disse, meu Deus. E aí o São Vicente de Paulo se comunica e diz, Eurípides,
Seu trabalho na Igreja Católica terminou. Você está aqui para cumprir uma missão. E o primeiro passo que você vai ter nessa missão, que vai ser, vejam só, trabalhar na mediunidade de cura com a assistência de Dr. Bezerra de Menezes, que fazia alguns anos que houvera desencarnado. E foi dadas as diretrizes. Ele teria que renunciar ao cargo na igreja, teria que renunciar à direção do Liceu Sacramentano, era um colégio católico que tinha lá em Sacramento, e enfrentar todas as adversidades que surgiriam numa cidade do interior, de alguém que era tão instruído e católico, de se tornar espírita. E o Eurípides fez todo esse trabalho de renúncia. E a história, que é uma história muito longa da biografia do Eurípides, é do trabalho de êxito espiritual que ele realizou entre nós. Mesmo tendo voltado ao plano espiritual, com apenas 38 anos de idade, e de que foi um retorno programado, mesmo tendo sido através da gripe espanhola. Bom, essa é a questão do renunciar. Agora vamos para o segundo passo. Tome a sua cruz. Olha, tomar a sua cruz à luz do Espiritismo tem entendimentos que se aprofundam, porque significa, entre outras coisas, assumir a responsabilidade do que pensa, do que sente e do que faz. Parar de uma vez por todas de responsabilizar os outros, as circunstâncias, as situações, pelo que a gente passa dentro da gente. Então, vejamos bem, tome a sua cruz, de agora em diante, eu estar bem atento ao fato verdadeiro de que o mundo fora de mim, o mundo material, as pessoas, as situações, os objetos que estão fora de mim, eles não podem determinar os meus estados de alma. Eu não posso ficar, ou não devo ficar, triste porque alguém teve uma intenção de me magoar. Aquela intenção, aquela atitude, aquela ação que o outro tomou, é uma atitude dele. Eu me magoo se eu pegar a atitude dele e colocar dentro de mim. É por isso que popularmente existe aquele ditado que diz que quando alguém diz algo que doeu, toma, leva que o filho é teu, é uma coisa assim, né? Bateu, doeu, leva que o filho é teu. Na verdade, há uma lição por trás disso. É de que nós só somos atingidos pela realidade material naquilo que nós temos necessidade de crescer. Vejam que coisa. Eu só vou topar, eu só estarei envolvido com pessoas ou situações difíceis se essas situações e essas atitudes dessas pessoas servirem para o meu crescimento, para o meu aprimoramento espiritual. Então agora vejo a mudança grande que o Evangelho nos propõe. Uma coisa ruim acontece e eu vou estar sempre dizendo: o que é que eu tenho para aprender com isso? Por que é que isso me aconteceu? Independente de isso ter vindo através de uma pessoa
como de um fenômeno da natureza, ou de um problema que a gente não pode controlar. Se nos aconteceu, se tentou nos envolver, a lição, a aprendizagem para ser feita. É isso o sentido. Então, tomar sua cruz, na verdade, é uma proposta de libertação. É a proposta de trabalhar a percepção espiritual da vida agora, encarnados. Não é quando a gente retornar para o plano espiritual, não. É agora. Então, na medida em que eu percebo essa essência da mensagem do Cristo, há uma consequência. É a de que, na verdade, Jesus está propondo a nós ter uma vida aliviada. É por isso que em outra parte do Evangelho Cristo diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas. É o mesmo sentido. Tomar a cruz é ter a experiência humana dentro da perspectiva espiritual, que, aliás, é a única e verdadeira. Na perspectiva material, é a perspectiva ilusória, trabalhosa e sofrível. Porque em termos materiais, mais cedo ou mais tarde, ninguém aqui precisa ou vai ser pessimista. As provações chegam, as dificuldades vêm, as doenças batem a porta, mais cedo ou mais tarde. E, na verdade, quando nós enxergamos tudo isso do ponto de vista espiritual, a gente aprende e olha assim, mas vai acontecer para que eu cresça espiritualmente. Não é uma punição. Não é um constrangimento que vai ser imposto sem ter utilidade. Não. Vai ter uma utilidade. E eu vou crescer com aquilo. É por isso que em outras partes da Bíblia o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: aprendi a viver na escassez, como na opulência, como em ter muita coisa. Aprendi a viver em situações agradáveis e desagradáveis. E aí Paulo diz assim: e não me deixarei tomar por nenhuma delas. Então, é estar dentro da perspectiva espiritual em qualquer situação. Para que aquela situação não gere dependência e desequilíbrio posterior em nós. Então, esse é o ponto de tomar sua cruz. Agora vamos para o último ponto. Siga-me. Olha, não são poucas as pessoas, e inclusive nós espíritas muitas vezes nos incluímos, que facilmente a gente diz assim: seguir Jesus. Seguir Jesus não é fácil, não. Essa história de seguir Jesus, a pessoa tem que ser um espírito muito elevado. E seguir Jesus é muito difícil. Veja. O que é que a gente quer compartilhar é como tudo muda quando muda a perspectiva. Na verdade, seguir Jesus como é proposto no Evangelho para nós, é nós termos ações, atitudes, emoções, pensamentos que tragam equilíbrio, paz, felicidade reais. Não é a felicidade utópica
do mundo materialista. Porque como está lá assinalado no Livro dos Espíritos, o que é, como podemos entender a felicidade, o que é a felicidade possível na Terra. E aí os Espíritos dizem, a posse do indispensável e a consciência do dever cumprido. Só isso. Depois disso é acréscimo. Se não tiver consciência em paz, consciência de dever cumprido, não adianta ter rios de facilidades, de poderes, porque normalmente nem dormir direito a pessoa consegue. Então, ter a posse do indispensável, ter a consciência do dever cumprido, é isso aí. O resto é ilusão e utopia do mundo materialista. Nós podemos ter uma série de facilidades, mas achar que essas facilidades é sinônimo de felicidade, aí a gente estará se enganando. Então, siga-me tenha uma vida de consciência desperta. Tenha uma vida onde você se sinta bem no aqui e no agora, mesmo que esteja tendo problemas, dificuldades ou doenças. Você pode ter problemas, você pode estar doente fisicamente e estar em paz, e estar espiritualmente feliz. Fisicamente, como teve a ocasião de alguém entrevistar Chico sobre como ele estava, como é que estava a saúde dele. Chico só tinha algumas doenças, uma meia dúzia. Tomava só uns 20 ou 30 comprimidos, para um bocado de coisa. Mas como é que... Bom, eu estou ótimo. Agora, estou aqui, né? Estou ótimo. Mas a questão física, a questão de doenças e de dificuldades, não era impedimento à felicidade íntima de Chico. Como não deve ser para nenhum de nós, se estivermos trabalhando a perspectiva espiritual. Então, dentro dessa perspectiva, seguir Jesus é ter uma vida onde haverá a presença da meditação, da gratidão, da contemplação. A meditação mesmo, ela trabalha muito isso em nós, de nós podermos contemplar e apreciar momentos simples. Por exemplo, a gente está em casa de manhã, tomar uma xícara de café quente, aquele que gosta de café. Aquilo ali, se a pessoa estiver bem presente, é um momento de contemplação. É um momento que, se ela estiver bem naquele momento, como dizem os nossos irmãos orientais, pode ser um momento de êxtase, né, de iluminação. Porque a pessoa está ali bem presente, se sentindo muito bem, numa coisa simples. Não precisa de muita coisa. Então, seguir Jesus tem a ver com isso. Não tem a ver com uma série de circunstâncias que ainda podemos ter dificuldade em superar, mas que, na verdade, já somos iluminados e esclarecidos para não estar se enganando, que é o quê? É ter uma vida de conflitos, é querer coisas que não pode ter, é querer projetar o bem-estar, se conseguir, se resolver tal problema, senão não posso. Isso é viver sofrendo. E isso é viver, de fato, sem seguir a Jesus. Porque o seguir Jesus, dentro da perspectiva do Evangelho, é
estar bem, fazer o bem, sempre que tiver oportunidade, diminuir o sofrimento de alguém, se sentir instrumento da espiritualidade benfeitora em várias situações no seu dia a dia. Isso é seguir Jesus. Isso é uma coisa tão boa. E por que é que muitas vezes poderíamos dizer, mas é muito difícil. É difícil o quê? Acordar espiritualmente. Para isso, nós temos as reuniões, as leituras, os estudos do mundo espiritual trazido pela doutrina espírita para mudar a nossa perspectiva de visão da vida. Então, de fato, nós temos que fazer todo um trabalho de limpeza interior, todo um trabalho de transcendência do passado, de culpa, de erros lá de trás, trabalhando agora afanosamente a mudança de visão da vida. Então, numa obra espírita, em romances, por exemplo, de Emmanuel, como eu citei, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, as obras de André Luiz, como Nosso Lar, Ação e Reação e outros. A gente pega um livro desse, lê atentamente, passa a se nutrir daquela percepção de vida, aí a gente, sem que a gente até o perceba, começa a haver uma mudança grande nos nossos hábitos mentais e na nossa maneira de ver a vida. E aí iremos trabalhando dia a dia esse reprocessamento, de tal forma que seguir essa orientação de Jesus que compartilhamos hoje se tornará algo muito bom e maravilhoso de ser feito. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Que Jesus, que é a espiritualidade benfeitora e amiga, continue nos amparando e nos acompanhe de retorno aos nossos lares com muita paz.